Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa segunda videoaula da temática Os Orixás da Umbanda. Bom, na primeira videoaula nós falamos que vamos abordar os Orixás da Umbanda sobre a ótica do Zé de Moraes, do Padrinho Jeruá, do Norberto Peixoto, Manuel Nopes e Rubens Sarraceni. E antes a gente encontrou então uma mitologia sobre a cosmogonia africana, né, como que o Yorubá acredita na criação do mundo, né? Existem várias mitologias sobre isso, e nós encontramos uma muito interessante que foi apresentada pelo Marcelo dos Santos Monteiro, que ele encontrou num livro, né, de cultura iorubá, na língua iorubá, e traduziu, e depois ele fez palestras no YouTube sobre isso, e nós aproveitamos bastante da palestra dele. E aqui no slide 1, então, a gente traz uma síntese do que nós discutimos, né? Ou seja, Olorum, Senhor do Universo. Ele manifesta-se assim no universo, então, por diferentes forças divinas, né, as forças que estão presentes na água, nos seus derivados, forças que estão presentes no fogo, seus derivados, no ar, seus derivados, na terra, nos seus derivados, e nos componentes também que você pode ter associando, né, qualquer um desses Oxás, né, essas forças divinas, né, são chamadas de Oxás. Nós vimos que para criar um mundo físico, então, esses Oxás tiveram importância muito grande, e quando foi criar, então, os humanos, esses Oxás, quando começa a atuar especificamente, então, nos seres humanos, eles recebem um outro nome, como se fosse uma subcategoria de Oxás, chamada de Orixá, ou seja, Ori de cabeça e Xá atuando na cabeça. Então, o Orixá, nessa concepção, é uma força divina que atua na cabeça do ser humano, ou seja, vamos entender como sendo forças psíquicas que atuam no psiquismo do ser humano. É claro, obviamente, que como a raiz dela está nesses elementos, há uma associação. Então, a gente pode vislumbrar uma associação entre esses Oxás e o psiquismo, ou seja, entre a matéria e o psiquismo. Algo que a gente já viu parecido em vídeos anteriores, ou seja, há uma relação muito forte do espírito com a matéria, né? Então isso permite a gente vislumbrar sobre isso também, né? Bom, e nós vimos então que o que se compreende como o Orixás, na realidade, nessas mitologias, é o Essá, que é o ancestral divinizado. Nessa mitologia, o ancestral divinizado é alguém que teve algum destaque em vida, principalmente por fazer coisas boas, né, ou por ser uma pessoa importante, e que de certa maneira aquele orixá presente naquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que teve um orixá do fogo ali, o Xangô, muito forte na sua existência, nas suas ações, e depois virou uma lenda, né, sobre as suas ações, e ele começa então a ser um representante desse orixá, tá, dessa força divina. Mas comumente ele é confundido com os próprios orixás. Bom, em linhas gerais, então, foi esta a cosmogonia africana que nós vimos, e a gente vai fazer vários links com essa cosmogonia daqui para frente, inclusive com o assunto de hoje, que é do Zé de Moraes, que seria ali já no slide 2. Então, no slide 2 a gente vai começar falando hoje sobre o Zé de Moraes, e lembrando que quando a gente fala de Zé de Moraes, a gente tem várias fitas de áudio, né, que relata algumas mensagens dele, e ele reporta então os seus 7 cruzilhadas, e às vezes ele até mediunicamente sintonizado com os seus 7 cruzilhadas fala nessas fitas. Tem alguns documentos de jornais, mas uma outra fonte muito importante é o Antônio Eliezer de Souza, que participou muito tempo da casa do Zé de Moraes, depois criou uma tenda e escreveu esse livro, O Espiritismo da Magia 7 Linhas da Umbanda, que conta um pouco dessa história, e isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, a gente vai ver nessa videoaula. Então, dos jornais, né, que aparece entrevistas do Zé de Moraes, ele deu entrevista em bastante jornais. Um deles é esse que nós estamos apresentando aqui, é o Notícias Popular de São Paulo. Em 15 de junho de 77, apareceu o seguinte título, de uma manchete, né, de uma reportagem, que é Umbanda não faz o santo nem feitura de cabeça, né, que é exatamente o Zé de Moraes. Aqui está aqui
uma fotografia dele, né? E aqui o título da fotografia é Zélio de Moraes, quando foi entrevistado por Lília Ribeiro, do jornal Gira de Umbanda, em 72, 3 anos antes de sua morte física. Então ele morre em 75, aos 83 anos de idade. Essa Lília Ribeiro é muito importante, ela foi, justamente porque ela fez várias entrevistas com eles, ela é uma das principais fontes dos áudios que a gente tem hoje em dia dessas entrevistas, tá? Bom, aqui tem a entrevista na íntegra, quem quiser pode descobrir esse jornal, né? Mas a gente vai trazer alguns trechos, né, que fica mais fácil de visualizar o que ele está dizendo, tá? Então no slide 4, tá aqui, Jornal Notícias Populares, 15 de junho de 77. No slide 4 ele diz o seguinte: orixá não se incorpora. Olha só. São espíritos que trabalham na sua irradiação, na sua força. Então são esses espíritos que trabalham na radiação, na força dos orixás que incorporam. Não são os orixás que se incorporam, mas são os seus enviados. Então ele está chamando esses espíritos de enviados. Na Umbanda, então ele está deixando bem claro, ou seja, na Umbanda, tá? Não vamos entrar no mérito de como que isso funciona no candomblé, porque no candomblé eles têm a lógica deles, eles têm a compreensão deles. E o nosso objetivo aqui é exatamente refletir sobre a compreensão dos orixás na Umbanda, tá bom? Então, não existe feitura de cabeça nem coroação. Eu não acredito nisso. O caboclo das 7 cruzilhadas nunca mandou fazer cabeça de ninguém. Isso não existe, nem isso, nem coroação. Agora vamos tentar fazer um link com essa mitologia, né, da cosmogonia africana que nós apresentamos, quando ele fala que o orixá não se incorpora, são os espíritos que trabalham na sua radiação, na sua força. Se a gente for olhar lá a cosmogonia, coincide bastante com a visão que a cosmogonia traz, porque o orixá, como é uma força divina que se manifesta no ori dos humanos, não faz sentido em falar que ela se incorpora, porque ela está presente, ela já está presente nos seres humanos desde quando ele nasce, tá? Então ela vai incorporar como? Não faz sentido, ela não é um espírito para incorporar, tá? E quando ele diz lá que são espíritos que trabalham na sua radiação, na sua força, esses enviados que se incorporam, nós então podemos entender que ele está falando aqui dos ancestrais divinizados. Vamos lembrar que a mitologia africana com relação aos ancestrais divinizados, Xangô, Oxum, Iemanjá, ela faz parte da cultura daquele povo, de algumas cidades, e ela pode ser interpretada como sendo parábolas, igual Jesus falava por parábolas, tá? E as parábolas, ela tem o objetivo de passar uma mensagem de tal maneira que as pessoas e geralmente essas parábolas, por exemplo, no caso da parábola de Jesus, ele utilizava elementos da cultura ali local. Então as pessoas se viam nas palavras, se identificavam nos personagens das palavras e ficava mais fácil de compreender a mensagem que Jesus estava passando, por exemplo. A mitologia africana é do mesmo jeito. Então é claro que a gente pode aprender bastante, a gente vai ver isso mais para frente, a gente pode aprender bastante com a mitologia, por exemplo, de Xangô. Existem várias lendas sobre Xangô, a gente pode aprender bastante então sobre essa força divina, né? Xangô é uma força que está muito associado com o Oxá, o fogo, tá? Então, quando ela se manifesta no ori, nos seres humanos, na cabeça, ela tem algumas, digamos assim, alguns leques psíquicos de sua manifestação. E entendendo um pouco dessas mitologias do Xangô, a gente entende um pouco como que esse orixá na nossa cabeça pode nos conduzir psiquicamente, tá? Então, isso não quer dizer que não existam, né, outros espíritos que tenham esse orixá, né, Xangô mais ativo e que também a gente consiga entrar em contato com ele e ele contar alguma história, a gente aprender com essa história também. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando ele fala aqui que são espíritos que trabalham na sua radiação, eles não são necessariamente aqueles espíritos lá da África, que é da cultura deles. São outros espíritos que trabalham nessa radiação, que seriam os ancestrais
o que nós estamos chamando de ancestrais divinizados, tá? Então não existe o espírito orixá, existe a força orixá, existe o espírito que trabalha nessa força, que comumente é confundido com o próprio orixá, tá? Vamos continuar. Agora, então, para complementar essa ideia do Zélio, vamos ver um pouquinho do Antônio Eliezer de Souza, né? Então, quem foi ele, né? O Antônio Eliezer de Souza, ele nasceu em Livramento, no Rio Grande do Sul, né? Mas faleceu no Rio de Janeiro, fez a sua carreira profissional toda no Rio de Janeiro. Ele foi poeta, crítico literário, conferencista, jornalista, né? E foi considerado o primeiro escritor da Umbanda. No Rio de Janeiro, ele foi diretor e repórter de 3 jornais muito importantes da época: A Noite, o Diário de Notícias e A Nota. Olha que interessante, ele frequentava a elite literária da época, que era formada, entre outros, por Olavo Bilac e Humberto de Campos. O mesmo Humberto de Campos, que depois que falece, escreveu aí 12 livros por intermédio do Chico Xavier. Um deles é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o outro, muito bacana, é o Boa Nova, tá? E o interessante, né? Olha como essas coincidências da vida, né? Depois que faleceu, em 1948, o próprio Leal de Souza, em 63, também psicografou um poema por meio do Chico Xavier, um poema chamado Morte e Encarnação, que está no livro Antologia dos Imortais, né? Então, quem quiser conferir, é só ir lá e buscar esse título e vai ver que é o Eliezer de Souza que escreveu, tá? Bom, no slide 7... diz que em 1924, ele então trabalhando no jornal A Noite e publicou vários artigos sobre os fenômenos, cerimônias e fenômenos espíritas ali da região do Rio de Janeiro, tá? Esses artigos deram origem a um livro chamado O Mundo dos Espíritos, de 425 páginas, que foi publicado em 1925, sendo considerado o primeiro livro conhecido em que o vocábulo Umbanda aparece, né? Segundo o Trindade é aquele autor da história do Umbanda e também que escreveu Antônio Eliezer de Souza, o primeiro escritor da Umbanda. É um livro, tá? que ele conta a história do Antônio Eliezer de Souza. Então a Trindade diz o seguinte: o Eliezer de Souza, ele pouco conhecia da Umbanda até então. Foi nesse ano, então em 1925, né, de 24 a 25, que ele publicou, foi nesse ano que ele conheceu a Tenda Nossa Senhora da Piedade e Zélia de Moraes, em uma visita descrita por ele no livro. Ao contrário da obra de 33, que é essa daqui, né, as práticas umbandistas foram pouco divulgadas nesse livro, tá? A palavra Umbanda aparece poucas vezes, mas foi a primeira vez que ela aparece no livro, mas aparece poucas vezes. E os termos caboclo e preto velho são registrados bem ocasionalmente, o termo orixá nem é mencionado, tá? Pois bem, mas a partir desse encontro então com Zélio de Moraes e Tenda Nossa Senhora da Piedade, ele gostou tanto da Umbanda, gostou tanto da Tenda, que ele começou a frequentar. Então, após participar, aí no slide 8, né, a gente está dizendo que após participar ativamente por 10 anos da Tenda, sob as ordens e orientação do caboclo das 7 Cruzilhadas, ele foi dirigir uma outra tenda, né? Ele recebeu autorização para dirigir uma outra tenda de Umbanda, chamada Tenda Nossa Senhora da Conceição, que foi a primeira das 7 tendas criadas pelo fundador da Umbanda, sobre o seu controle mais próximo, em que os seus dirigentes se reuniam constantemente para explicar o que estava fazendo e recebendo orientações. E a partir delas, outros foram surgindo, né? Daí foi um efeito dominó e surgiram tendas no Brasil todo a partir disso. Em 33, ele escreve outra série de artigos, agora pelo jornal Diário de Notícias, que deu origem a esse famoso livro, né? O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas da Umbanda. Essa capa aqui já é uma capa de uma edição atualizada, não sei se vocês vão encontrar no sebo a edição original. Existem outras editoras também que publicaram esse livro, então vocês podem encontrar esse livro com capas diferentes, mas é o mesmo teor, tá? São editoras diferentes, mas o teor é o mesmo. Bom, isso aconteceu numa época em que era quase um crime de heresia falar do assunto Umbanda, né? Então ele foi o primeiro que tentou definir em diversos artigos o que era Umbanda, ou o que viria a ser no futuro esse outro lado que já se denominava de linha branca de Umbanda e Demanda. Então ele foi o primeiro a escrever sobre esse assunto, sobre a ritualística e sobre a compreensão dessa ritualística nova, né? Ou seja, dessa nova religião.
No slide 9, diz o seguinte, que o livro Espiritismo, Magia e Sete Linhas da Umbanda tem 35 capítulos, tá? E no capítulo 18, recebe o título As Sete Linhas Brancas. Léo de Souza classifica as sete linhas da Umbanda do seguinte modo, agora vamos lá. A linha branca de Umbanda e Demanda compreende 7 linhas. A primeira, Oxalá, a segunda, Ogum, a terceira, Euxóssi, né, que a gente entende hoje como Oxóssi, a quarta de Xangô, a quinta de Inhansã, geralmente é grafado como Iansã, a sexta, Amanjá, geralmente é grafado como Iemanjá, e a sétima é a linha de santo, também chamada linha das almas, né, que geralmente é onde trabalham os pretos velhos na vibratória de Omolu e Obaloaí. Aí ele continua dizendo o seguinte, essas designações significam na linha de Umbanda, a primeira, Jesus, em sua invocação de Nosso Senhor do Bonfim, né, então, e na Bahia, por exemplo, Jesus é chamado de Nosso Senhor do Bonfim. A segunda, São Jorge. A terceira, São Sebastião. Então, Jesus, Oxalá. São Jorge, Ogum. São Sebastião, Xangô. São Jerônimo, São Sebastião, Oxóssi. São Jerônimo, Xangô. Santa Bárbara, Iansã. E a Virgem Maria, Mãe Santíssima, Iemanjá. Tá? Ou a Nossa Senhora de Conceição, quando se referencia a Rio, tá? Além de Santa Transversal, então, ou seja, são várias almas chamadas Santas Almas Benditas, né, que trabalham nessa linha de Santo das Almas. Daqui a pouco a gente volta nisso, tá? Mais à frente, ainda no capítulo 18, Leal de Souza dá um exemplo de um caso de quebra de demanda de magia negra, mostrando como os trabalhadores das diversas falanges agem em harmonia, combinando a força divina orixá, mais característica da linha, para que se obtenha a eficácia da ação coletiva. Então, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Elementos da falange de Oxóssi. Então, quando ele fala em linhas de Umbanda, ele está querendo dizer aqui as 7 linhas brancas de Umbanda é os 7 orixás mais atuantes na Umbanda, ou que iriam trabalhar na Umbanda, tá? E que seria então a força ali de Oxalá, de Ogum, Oxóssi, Iansã, Iemanjá e a linha das almas, que seria o Omolu, Obaloaí. Quando ele diz que Jesus está relacionado com Oxalá, ele não está falando que Jesus é Oxalá. Se a gente voltar aqui naquele slide anterior, vamos lá, no slide 5, ele está querendo dizer o seguinte, então as 7 orixás que mais iriam ser atuados era aquele, né, Oxalá, Xangô, Iansã, Iemanjá, linha das almas, Ogum e Oxóssi. Jesus, que seria um ancestral divinizado, seria então um ser superior, que seria o comandante, digamos assim, dos outros que iriam trabalhar na vibratória de Oxalá, tá? São Jorge seria o comandante superior daqueles todos os outros que iam trabalhar na vibratória de Ogum, entenderam? Então é como se fossem esses orixás divinizados que tem aquele orixá mais característico, né, e depois eles vão hierarquicamente, né, eles vão liderar, né, outros espíritos naquela vibratória. Então é nesse sentido que a gente deve entender, né, isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Então ele não está querendo dizer que Jesus é Oxalá. Jesus trabalha na vibratória de Oxalá. E se a gente olhar na mitologia africana, Oxalá está muito associada em várias mitologias com a criação do ser humano, né? E Jesus aqui para nós está muito relacionado também com a nossa salvação, com a nossa redenção, com a nossa existência aqui na Terra, né? Bom, agora vamos voltar aqui no slide 10 com o exemplo que ele dá desse trabalho. Então, elementos da falange de Oxóssi, terceiras redes de captura, e o secundou com ímpeto costumeiro a falange guerreira de Ogum. Quando ele fala falange, então é as linhas de trabalhadores, que a gente vai ver mais à frente na próxima temática, onde unidades de trabalho na Umbanda, ou seja, o que nós chamamos de caboclos de Oxóssi, e aqui são os trabalhadores de Ogum, tá? Mas a resistência diversa
por blocos fortíssimos de espíritos adestrados nas lutas fluídicas, obrigou a linha branca a recursos extremos, trabalhando fora da cidade à margem de um rio. Ó. Olha o recurso da natureza do rio aqui presente, né? Com a pólvora, sacudiu-se o ar, produzindo formidáveis deslocamentos de fluidos. Apelou-se depois para os meios magnéticos e, por fim, descargas elétricas fagulharam na limpidez puríssima da tarde. Aí ele continua no slide 11, dizendo: os trabalhadores de Iemanjá, então, os trabalhadores. Então, você tem a linha que ele está chamando aqui. Hoje em dia, a gente vai ver que chama um pouquinho diferente, tá? Então, eles têm as linhas de Umbanda de Iemanjá e tem os trabalhadores que trabalham nessa linha. Você pode ter, por exemplo, marinheiros trabalhando nessa linha. Você pode ter baianos trabalhando nessa linha. Você pode ter, que mais? Preto velhos trabalhando nessa linha. Entende? Então, linhas de trabalho são esses espíritos que trabalham diferentes força divina, né, com diferentes orixás mais característicos, tá? Com a água volatilizada do oceano, auxiliados pelos Jiansan, os reparadores de Jiansan, mesma coisa aqui, você pode ter um boiadeiro trabalhando na força de Jiansan, você pode ter um baiano, tá? Você pode ter um preto velho, tá? Levar os resíduos dos maléficos defeitos, enquanto o servo de Xangô, mesma coisa aqui, você pode ter um preto velho trabalhando na vitória de Xangô, você pode ter um caboclo, né, um índio. Isso a gente vai ver mais à frente. Encaminhava os rebeldes submetidos. Então, é só para vocês entenderem, por meio desse exemplo que ele deu de trabalho, como que eles entendem a função desses orixás, desses exemplos, e como que os trabalhadores, utilizando dessa função dos orixás, realiza algum trabalho de quebra de demanda, por exemplo, né? Na Umbanda, ou seja, como que essas forças divinas podem ser utilizadas no bem do próximo na Umbanda por esses trabalhadores, tá? E no capítulo 21 desse livro tem o título Os Orixás, né? Aí vale a pena ler na íntegra, né, quem puder, e aqui a gente vai trazer só esse parágrafo para a gente refletir. Lá, Léo de Souza afirma que o orixá é uma entidade de hierarquia superior e representa em missões especiais de prazo variável o alto chefe de sua linha. Então olha só como coisa interessante. Igual nós falamos agora há pouco para vocês. Aqueles nomes que ele deu ali é o alto chefe de cada linha. Então o alto chefe da linha de Oxalá, Jesus. O alto chefe da linha de Ogum, São Jorge. O alto chefe da linha de Oxóssi, São Sebastião. O alto chefe da linha de Xangô, São Jerônimo, tá? E ele também vai chamar de orixás todos os trabalhadores que estão abaixo desse alto chefe, que estão trabalhando naquela linha, né? Só que a gente viu, de acordo com aquela linha da cosmogonia africana, que não é muito certo falar orixá, né? Seria ancestral divinizado que trabalha naquela vibratória, né? Porque daí dá essa confusão de realmente que é um espírito que se chama orixá, mas na realidade é trabalho naquela vibratória. Mas aqui, por força de expressão, ele não distingue uma coisa da outra, tá? Então ele diz que o orixá é uma entidade de hierarquia superior e representa em missões especiais de prazo variável o alto chefe de sua linha. Em complemento, ele diz: os orixás não baixam sempre, sendo poucos os núcleos espíritos que os conhecem. São espíritos dotados de faculdades e poderes que seriam terríficos se não fossem usados exclusivamente em benefício do homem. Em 8 anos de trabalho e pesquisa, só tive a ocasião de ver 2 orixás. Um de Oxóssi, que seria o caboclo de 7 cruzilhadas, e outro de Ogum, que seria o orixá Malê. É claro, né, esses espíritos de hierarquia superior, eles não têm o porquê de vir em terra, porque eles têm os outros intermediários que fazem isso por ele, tá? Então os orixás de alta, né, hierarquia, né, esses espíritos que estão sendo chamados de orixás de alta hierarquia, dificilmente ele vem em terra. Bom, resumindo, já encaminhando para o final, nós podemos dizer então que para o Zélio de Moraes, o Caboclo de 7 Cruzilhadas, o Pai Antônio, o Orixá Malê, né, e o Antônio Elisé de Souza, que nos ajudam a traduzir essa compreensão que existia, né, para eles, a gente pode tirar 2 lições. Que eles entendem orixás, então, como forças divinas utilizadas pelos espíritos que trabalham nas suas radiações para o bem do próximo. Então, em algumas leituras fica bem claro essa concepção. Em outras leituras também fica claro que, e algumas vezes até
por não ter tanto cuidado para diferenciar uma palavra da outra, essa mesma palavra orixás também ela é dita para entidades de hierarquia superior que representem missões especiais de prazo variável, o alto chefe de sua linha, em que há 7 linhas de trabalho espirituais atuantes na Umbanda. Então, ali no slide 14, a gente vai tentar fazer então um link disso com aquela cosmogonia africana que nós vimos. Então nós podemos entender que quando aparece os orixás como forças divinas, é o orixá propriamente dito de acordo com a cosmogonia. De fato, existem forças divinas que manifestam a natureza como um todo, e aquela que se manifesta na cabeça dos seres humanos, que tem aí então uma importância no seu psiquismo também, são tudo forças divinas, tá? Então essas são os orixás propriamente ditos, tá? E quando ele fala, né, aparece ali na fala dos orixás como sendo entidade de hierarquia superior, de acordo com a cosmogonia, não seria o orixá propriamente dito, né? Seria então um ancestral divinizado que é reconhecido como a representação viva dos orixás, ou seja, representação viva daquela força divina. Então, existe uma força divina na vibratória de Oxalá. E a gente vai ver então algumas mitologias, depois de a gente acabar esses autores, a gente vai sintetizar e mostrar algumas mitologias de alguns orixás, e vamos tentar entender então quais são as forças divinas, né, que estão associadas com Oxalá. E essa entidade de hierarquia superior, para nós então, que seria o representante máximo dessa força divina, é Jesus, ok? Para nós aqui, né, para Umbanda, porque a Umbanda ela é cristã. Agora, para o Candomblé poderia ser uma outra força, existem várias outras mitologias, compreendem? Assim como para Umbanda, um representante superior da força divina de Ogum seria São Jorge, tá? Então essa entidade de hierarquia superior, bem próxima ali de um exemplo, digamos assim, de uma representação viva da força orixá, ela é comumente chamada também de orixá, tá? Mas ela não é um orixá propriamente dito, é um representante vivo daquela força. Então é como, por exemplo, tem muita gente que chama médico de doutor. Só que se a gente for analisar de maneira mais crítica, o título de doutor só pode ser dado para aquele que fez um curso de doutorado, uma pós-graduação de doutorado. E são raríssimos os médicos que fizeram doutorado. É a mesma coisa de advogados, a maioria chamaram de doutor, tá? Então repare que é menos uma força de expressão de respeito, né? Então às vezes o paciente, por respeito por aquele médico, chama de doutor, por respeito ao advogado, chama de doutor. A mesma coisa aqui nós entendemos que chamar essas entidades de hierarquia superior de orixás é uma forma de respeito, ou seja, ele é um representante vivo daquela força que a gente, por respeito, né, por esse fato, a gente chama ele de orixá, tá? Bom, enfim, a gente vai mais à frente continuar com essa reflexão. Em linhas gerais, era dessa maneira que o Zé de Moraes compreendia, né, os orixás. Na próxima videoaula a gente vai apresentar a compreensão do Padrinho Juruá. O Padrinho Juruá vai nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais a compreensão do Zé de Moraes, que ele também tem uma compreensão bem próxima, acrescentando alguns elementos que serão muito importantes, né? E depois, na outra videoaula, o Norberto Peixoto, depois o Manuel Lopes, o Rubens Sarraceni, e depois a gente vai sintetizar essas ideias, talvez aí mais 1, 2 ou 3 videoaulas, apresentando inclusive análise de algumas mitologias, tá? Não dá para apresentar de todas, porque senão a gente vai ficar aí com mais de 50 videoaulas só com orixás, né? E não é o nosso objetivo fazer essa análise tão profunda assim, tá? Bom, então na próxima videoaula a gente continua com o Padrinho Juruá. Até lá!